Olá! Um belo dia, uma mulher muito bem-sucedida, realizada, linda, bem inteligente, resolveu sair com um rapaz, muito inteligente também, muito bem-sucedido, e foram jantar. Começaram a namorar, se apaixonaram enlouquecidamente. Depois de muito tempo de namoro, resolveram se casar. Passaram-se longos anos casados, viajaram, namoraram, saíam para o cinema, restaurante, para jantar. Viveram aqueles lindos anos românticos em Paris, na Europa. Foram para Disney, se divertiram, foram para as praias, curtiram bastante. Aí resolveram ter um filho. Quando esse bebê nasceu, era alegria pura. Sabe aquelas gargalhadas gostosas? Era isso o dia inteiro. Aquela casa respirava alegria. Aquele casal vivia aquele amor incondicional, aquele amor maior, amor eterno, né? Assim que a gente chama quando um filho nasce. E viveram assim durante meses. Aí começaram a vir as noites mal dormidas, exaustão e aquela impaciência. Sabe aquele sentimento de solidão, de estar perdida, não saber o que está acontecendo? Vieram esses sentimentos, vieram o desgaste. Aquele bebê se tornou uma criança e foi para a escola. E aquele casal que já estava desgastado, que já não tinha muito tempo para namorar, ai, dava uma preguiça namorar, dava uma preguiça fazer tanta coisa. Oi, amor. Claro, meu anjo. E aquele casal que já não tinha muito tempo juntos, né, que já não estava vivendo assim aquelas noites e noites em Paris, aqueles jantares deliciosos, aquele vinho gostoso. Eles começaram a ter preocupações. A criança entrou para a escola, tinha que pagar mensalidade, levar para a natação, para o judô, para o futebol, quem ia buscar. Aí aquela criança se tornou um adolescente. Você tá vendo com quem que ele tá saindo? Ah, qual o problema? Também se preocupa com tudo. Aí aquele adolescente resolveu fazer medicina. Nossa, não sei o que ele vai fazer medicina, não tem nada a ver com ele. Ah, mas você também falou que ele tinha que fazer, que é isso que dá dinheiro, obrigou a criança a fazer, agora vai fazer medicina, vai fazer o quê? Aí, tá aqui, meu amor. Você quer que aumenta? Só um pouquinho, tá? Aí, ele formou em medicina, resolveu se casar. A mulher liga pro marido, pelo amor de Deus, vê se vai comprar um terno decente, é o casamento do nosso filho. Casou. No dia seguinte, o casal acorda. Ela olha pra ele, ele olha pra ela. O que você tá fazendo aqui? Ele, vai, o que eu tô fazendo aqui? Eu sou o dono dessa casa. Dono dessa casa? Quem comprou essa casa fui eu. Não, não fui eu. Foi você não. Fui eu sim. Eu comprei o sofá, comprei a cortina, comprei o quadro, pintei a parede. Ah, quer saber? Então fica nessa casa que é sua mesmo, porque essa casa é horrorosa, não quero morar aqui mais não. Tchau. Esse é um relato de muitos casais. Muitas famílias vivem isso. Não é um relato incomum. E eu li ele num livro que Aceitei Ser Mãe, e que tem vários outros relatos também, e que lá fala a importância do casal se comunicar. Muitos casais têm amor, têm respeito, têm integridade, mas se perdem na comunicação. E sabe, os ruídos, eles entram nesse meio e o casal se perde. E a voz um do outro começa a se separar. Esses dias a Milene fez uma comparação assim, né? Que o casal tá assim, o homem e a mulher, juntinhos. Aí vem um filho, aí entra no meio o filho. Aí vai vindo o filho com as preocupações, vai crescendo as preocupações, vai vindo, 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 vai vindo. Cadê o casal? E é assim mesmo. Infelizmente, se a gente não cuidar um do outro, como casal, como marido e mulher, a família vai se desestruturar. E tem 3 disciplinas que a gente não aprende na escola. Fundamental, no ensino médio, a gente não aprende na graduação, no mestrado, doutorado. A gente aprende na escola da vida. Mas dependendo, né, da forma como a gente aprende, dependendo de quem são os nossos mestres, essas disciplinas elas vão vir de uma forma deturbada.
e às vezes não serão benéficas pra gente. Por isso é muito importante a gente estudar essas disciplinas antes que seja tarde. Antes que um casal se separe, ou antes que mesmo que não se separem, antes que esse casal fique dentro da mesma casa, mas sem amor, sem respeito. Ou que fica dentro daquela mesma casa como dois mortos andantes. E tem muita família assim. As disciplinas são as seguintes. A primeira delas, a diferença entre um homem e uma mulher. Você sabe qual é? Não, gente, eu sei que o homem tem pênis e que a mulher tem vagina, mas isso é o que a gente aprende na escola. É a biologia. Eu não estou falando da biologia, eu estou falando do cérebro, do jeito de pensar, do jeito de agir. Todo ser humano tem energia masculina e feminina. E normalmente os homens têm a predominância masculina. E é importante a gente entender o que é esse pensar masculino e o que é esse pensar feminino. Eu aprendi isso casada, ou seja, tarde demais, né? E é muito importante a gente aprender isso, por quê? Para a gente poder não ter relacionamentos que vão se machucar à toa, para a gente poder não se decepcionar e para a gente poder realmente viver cada vez mais uma relação saudável, amorosa, harmônica. Um exemplo clássico, acontece aqui em casa, eu imagino que deve acontecer na sua casa também. Estou na cozinha fazendo comida no sábado, ligo a música no celular porque eu adoro. Aí as crianças estão brincando na sala, assistindo televisão. Gedeon está no celular. Aí uma criança vai pro banheiro fazer cocô, eles ainda precisam de ajuda. Eu estou lá na cozinha. Eu tenho 3 opções. E todas as opções, não existe certo ou errado. Existem essas 3 opções. A primeira, eu parar de fazer o que eu estou fazendo, ir lá e limpar o bumbum. A segunda, eu falar com o Gedeon, amor, você pode ir lá no banheiro limpar o bumbum do fulano? A terceira, pelo amor de Deus, Gedeon, será que você não percebe que tem uma criança dentro do banheiro que fez cocô e você não pode ir lá limpar? São 3 escolhas. Todas têm ônus e bônus, né? Mas você percebe que, dependendo do que você está sentindo naquele momento, né? Eu dei um exemplo na cozinha, cozinhando, fazendo comida, escutando música, eu vou estar relaxada, eu com certeza vou pela opção de falar amorosamente, né? A minha comunicação vai ser muito afetiva, amor, vai lá, ou então eu mesma vou lá e faço. Mas você percebe que dependendo de como você estiver, se você estiver estressado, cortando cebola roxa então, que você já está chorando, o arroz queimou e ainda tem uma criança no banheiro que fez cocô, meu Deus, a gente precisa entender o cérebro masculino e o feminino por isso, porque o homem, ele não vai saber que tem uma criança no banheiro fazendo cocô. Se ele estiver focado no celular, ele vai ficar no celular. Então, toda vez que você for fazer alguma coisa e que não te dá a opção de ir lá cuidar dos seus filhos, a primeira coisa que você tem que falar pro seu marido, amor, olha os meninos. E pronto. Então, ele vai olhar os meninos. Então, você não vai precisar se preocupar. Isso eu faço isso todo dia, que eu preciso fazer alguma coisa que se os meninos demandarem a minha atenção eu não vou poder ir ou vou estar ocupada, eu falo, amor, olha os meninos. Pronto, aí eu sei que ele vai olhar e eu fico tranquila, não preciso preocupar com nada. Porque o homem, ele é mais focado, mesmo. Na realidade, a mulher também é focada, mas a mulher ela tem essa visão. Tem uma brincadeira na internet de um quadro que um especialista coloca para os homens e para as mulheres ver. Os homens... no quadro tem um desenho de uma casa, uma árvore, um homem, e é meio colorido assim. Aí você pergunta pro homem, o que ele vê? Ele fala assim, uma casa, um homem, uma árvore, uma coisa específica. A mulher, o que você viu? Ai, a casa dos meus sonhos. Uma casa linda, lá dentro tem amor. Um homem lá fora preparando o jardim. Uma árvore que parece que é uma macieira. Sabe o que eu vejo? O nome do pintor. Ele nasceu em tal ano, uma época em que, entende? A mulher, ela tem uma visão assim, completamente cheia de detalhes. Você já reparou quando você vai no pediatra, que a pediatra pergunta assim, e aí, como é que tá seu filho? Ah, fulana, você não sabe o que aconteceu. Ontem ele acordou tal hora, fez xixi, aí já começa a relatar. Né? Quando pergunta pro seu marido, como é que seu filho tá? Tá ótimo. É assim, né? Então, se a gente entende essa disciplina em primeiro lugar, já faz toda a diferença para qualquer relacionamento que a gente vai ter, não só com o nosso marido, né? Mas com nossos filhos também, se o filho é menino ou se é menina, com os nossos pais, com qualquer pessoa no mundo. A gente tem que saber essa diferença básica. Em segundo lugar,
Numa casa, eu e Gedeon fizemos um encontro de casais antes dos meninos nascerem com a doutora Patrícia Ragone. E a gente entendeu que numa casa, se você quer que as coisas estejam bem, a coisa mais importante é o casal estar bem. Normalmente, quando o nosso filho nasce, a gente pensa assim, vou fazer tudo pelos meus filhos. Tudo em nome dos meus filhos. Isso é amor. Tudo que eles quiserem eu vou fazer. E a gente começa a tratar eles como reis, rainhas, e tudo em nome deles. E o casamento? A gente deixa para depois que formar, depois que casar, a gente se encontra e a gente vai acabar ficando nessa situação de um olhar para o outro e se estranhar, não saber nem quem é mais. Então, a gente precisa cuidar da relação, né? E cuidar da relação do casal, a relação conjugal, demanda pôr a mão na massa mesmo, né? E eu vejo muitas vezes as mulheres falando assim, não vou fazer não, tem que, se ele quiser, é assim. Tipo síndrome de Gabriela, nasci assim, cresci assim, vou morrer assim. Não, gente, de verdade, se você deseja ter uma família estruturada, uma família harmônica, então põe a mão na massa, qual o problema? Né? Não tem problema nenhum. Vai lá, ajuda, faz, enfim. Cada casal sabe aquilo que precisa ser melhorado no casal, precisa ser superado, precisa ser restaurado. Então não tem problema, é muito mais bonito ter uma família restaurada. Claro que, gente, tudo que eu falo é dentro do amor, dentro do respeito, da integridade, nada de relacionamento abusivo aqui. Mesmo assim, acredito que muitos relacionamentos abusivos podem sim dar certo, podem ser superados se houver os dois andando no mesmo trilho. Tá indo na mesma direção? Os dois? Então ótimo. Independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo, tem como sim dar certo. Então isso é uma das coisas mais importantes. Eu lembro que nesse curso, muitos casais falavam isso, que 90% da felicidade de um filho está na felicidade do casal. E a gente vê muito isso aqui em casa. Assim, graças a Deus, o nosso casamento, depois que os meninos nasceram, só ficou de melhor para melhor, né? E a gente vê isso, quando a gente às vezes tem alguma discussão, as crianças ficam diferentes, né? O humor é outro, eles pedem mais colo, eles ficam, às vezes, agressivos um com o outro. Então, isso faz diferença mesmo. E é importante o casal se cuidar. E muitas vezes o casal se cuidar pode ser sair para jantar, pode ser sair para viajar, mas muitas vezes não. Igual eu e o Gedeon, a gente não tem esse hábito. O nosso cuidado é muito aqui dentro de casa mesmo. Então, é viver junto, é estar em harmonia um com o outro, respeitar, dialogar, realmente ser amoroso com o que dá, com o que tem dentro do cenário, né? Ainda mais agora que a gente não está podendo sair mesmo, né? Então, os casais que antes tinham o costume de viajar, sair para jantar, faz um jantar em casa, arruma a mesa. Às vezes eu faço isso aqui em casa, os meninos me ajudam a colocar a mesa, ajudam a acender a velinha e tudo. Aí vai dormir, porque tem que ser um momento a dois, né? É só vocês dois. E quando tiver esse momento a dois, gente, pelo amor de Deus, não vai falar da conta que tem para pagar, não vai falar do filho que é... Fala de vocês, falem dos assuntos que vocês quiserem. Tem um assunto ainda que é muito difícil das pessoas escutarem, que é falar do sexo, né, do casal. E ainda a nossa sociedade acredita muito que o sexo é pecado, que o sexo é sujo, que o sexo é nojento. E eu sempre lembro das palestras do Padre Léo. O Padre Léo, eu lembro que a gente foi no casamento da Céci, na Canção Nova, acho que foi em 2011, se eu não me engano. E eu lembro que foi quando eu tive o primeiro acesso com a sexualidade dentro da Igreja Católica, e que foi por meio do Padre Léo, e eu comprei todos os DVDs do Padre Léo, eu maratonei os DVDs do Padre Léo, e ele é fantástico, e ele falava de uma forma assim, tão realmente do que é o sexo, né? O sexo é bênção, o sexo é vida, né? Tem uma propaganda, ejaculação precoce, né? Sexo é vida. Mas sexo é vida, sexo é bênção, a gente tem que aprender a não olhar o sexo mais como uma coisa ruim, e sexo é completamente diferente de pornografia, né? O sexo com amor, sexo com respeito, sexo com integridade, o sexo no casal dentro de casa, né? A família, né? Do homem e da mulher, né? É tão bonito, e é uma espiritualidade, né? Quando a gente entende isso, a gente já passa a falar daquilo de uma forma muito mais gostosa. Os casais, eles têm que ter essas brincadeirinhas, né, para estimular mesmo o homem, até nisso, né, o cérebro do homem é diferente do cérebro da mulher. Então, voltando lá antes, para você poder cuidar dessa relação a dois, quando você entende como funciona o cérebro do homem, gente, aqui em casa, eu posso ter ido correr, voltar suada, se eu tiro a roupa na frente do Gedeon,
acabou, já quer transar, né? Não é assim, né? A gente não é assim, a mulher não é assim, né? Então, a gente pensa de forma diferente. Quando você entende isso, e aí você passa a falar, né, essa forma dele, né, a linguagem dele nesse sentido, você consegue fazer com que a relação fique harmônica. Você consegue... uma das coisas que eu aprendi uma vez, o Carlos Júlio, ele é um comunicador, e ele uma vez contou a teoria do marketing do boteco. E ele contou assim que o pai dele tinha um bar. E aí que ele foi reparando que por que os homens iam muito para o bar do pai dele? Porque quando os homens paravam o carro e abriam a porta do carro, o pai dele já falava: e aí, João, como é que você tá? Tudo bem? Vem aqui. Já pegava a cerveja, abria a cerveja, senta aqui, como é que tá sua esposa, seus filhos, como é que foi o trabalho hoje e tal, não sei o quê. E conversava, batia papo e tal. Aí chegava o outro: ei, vem cá e tal, não sei o quê, não sei o quê. E a teoria do marketing do boteco que ele falava era que o homem, ele gostava de, primeiro, que alguém reconhecesse ele, né? Isso é um valor para o homem, né? Falar o nome dele, reconhecer ele, e quisesse saber da vida dele, quisesse conversar sobre a vida dele. E nós, mulheres, muitas vezes fomos ensinadas de que o homem só pensa em sexo, né? E tipo assim, como eu falei, né? Se a gente tirar a roupa, eles já querem transar. Mas não é isso, o homem não só pensa em sexo, o homem gosta de conversar. E muitas vezes, para o homem, você se interessar pela vida dele é uma validação muito maior. Eu lembro daquele livro, eu já li o livro da Bruna Surfistinha, Doce Veneno do Escorpião, acho que chama, né? E quando eu li esse livro, foi muito interessante, porque eu não li o livro para saber da prostituição, não. Eu li o livro porque eu sempre gostei de história de vida. E quando ela deu uma entrevista falando que naquele livro ela contava o porquê dela querer ser prostituta, garota de programa, eu quis entender. E no livro ela conta exatamente isso, que tinham muitos clientes que procuravam ela para ela poder conversar com eles. Pagava caro para ela poder ficar lá batendo papo com eles, para ela poder dar carinho. Ela nem tirava a roupa, né? Não tinha o sexo. Tinha só isso, uma troca de conversa, um diálogo, um carinho e pronto, né? E aí, quando o Carlos Júlio falou isso, eu falei, gente, pior que não, é verdade, né? Qual o problema, né? E eu comecei a testar aqui em casa, e todas as vezes, né, até hoje, quando o Gedeon chega em casa do serviço, que eu paro e dou um tempo para ele, inclusive a terceira disciplina são as 5 linguagens do amor, e a linguagem do amor do Gedeon que mais fala alto é o tempo de qualidade. Então, muitas vezes, o homem só quer isso, né? Ele quer o quê? Carinho, quer ser ouvido, quer essa validação, quer esse reconhecimento. Então, por isso que é importante, a gente tá vendo como que uma coisa está completamente ligada à outra. Se a gente entende a linguagem, o cérebro, o funcionamento do cérebro, a linguagem, se a gente põe a mão na massa e faz pela relação, gente, o filho tá lindo, tá feliz, tá ótimo, você nem precisa fazer muito, não, né? E nas 5 linguagens do amor, muita gente às vezes me pergunta, mas que 5 linguagens é essa? Que nem a gente acha que porque a gente já leu o livro, todo mundo já leu o livro, né? Mas às vezes tem muita gente que nunca leu o livro. Tem um livro que chama 5 Linguagens do Amor, que para mim é um dos livros mais importantes para a gente poder ler. Eu já li até o para crianças, para a gente poder realmente entender como é que é a linguagem do outro. Já reparou que tem casais que a mulher fala assim, não, eu faço tudo por ele, ele sabe, parece que nada acontece. Eu faço tudo pela minha mulher, mas nossa, parece que ela não entende. Essas frases são típicas de relacionamentos em que um está falando uma linguagem errada do outro. Todos nós temos essas 5 linguagens, mas cada um de nós temos uma predominância de uma delas. Então, como eu falei, o Gedeon é tempo de qualidade. O que é o tempo de qualidade? O tempo de qualidade, como o próprio nome diz, né, gente? É você ter um tempo de qualidade para aquela pessoa. Então, você tá ali junto com ela, ao invés de você ficar no celular, ao invés de você ficar assistindo televisão, você vai estar com ela, presente, no aqui e agora, né? Então, você e ela. Então, vocês vão trocar ali. Ela vai falar, você vai escutar, você vai falar. Aquele diálogo. E aquele tempo ali que vocês vão estar vivendo junto, isso para essas pessoas é muito rico. Então, aqui em casa a gente tem muito isso. Para o Gedeon isso é muito importante. Então, eu sempre procuro ter isso com ele, principalmente quando ele chega do trabalho. Normalmente, não é sempre, claro, tem dia que ele chega e tá com a casa descabelada. Eu descabelada, a casa descabelada, tudo descabelado. Mas assim, normalmente, eu tento propiciar isso para a nossa relação.
Ele chega do serviço, ele toma um banho, a gente janta junto, depois que a gente janta, a gente vai pra cama pra conversar, ou a gente senta no sofá e conversamos só nós dois, sem as crianças, eu e ele. E a gente bate papo, conversa, não tem tempo, né? No meia hora, 40 minutos, uma hora, às vezes é 10 minutos. A gente vive esse tempo com qualidade, não é o tempo cronometrado, é o tempo mesmo que tá ali. A gente conversa, bate papo. E pra ele eu vejo que é realmente muito importante, ele se sente muito melhor depois que acontece isso. Esse é o tempo de qualidade. O segundo, eu vou falar o toque, que é o meu. O toque são aquelas pessoas que elas precisam de um abraço, de um beijo, são aquelas que precisam de um toque, um encosto. Isso para elas é uma forma de afeto, de amor. Eu sou assim. Então, por exemplo, quando a gente começou a namorar, a coisa que eu mais gostava que o Gedeon fizesse em mim, gente, é ridículo, mas eu juro que era quando ele colocava a mão no meu joelho. Tipo assim, a gente sentava num restaurante para comer, aí ele colocava a mão no joelho. Gente, eu achava aquilo assim uma prova de amor. Sério, eu nunca fui dos outros muito. Tempo de qualidade eu gosto também, mas esse pra mim era tipo assim, tocou, encostou, abraçou, beijou, tá ótimo. Eu tô transbordando, né? Meu tanque tá cheio. E normalmente é isso mesmo, quem tem esse do toque tá passando, por exemplo, uma situação difícil, a gente quer um abraço, a gente não quer nenhum discurso, não quer nada, a gente quer um abraço, acabou, resolve, né? O terceiro é o presente, os presentes, né? É um presente mesmo material, são pessoas que, para elas é importante isso, né? Então, um bombom, uma flor, sei lá, são presentes, né? Qualquer pequena coisinha que você der para aquela pessoa, ela vai se sentir amada, ela vai pensar assim, nossa, ele pensou em mim, ele me ama, ele né, fez esse gesto de carinho, então é o presente. O outro, o quarto, são as palavras de afirmação, são aquelas pessoas que elas precisam dessa validação o tempo todo. Então, assim, ela fez um macarrão, aí você fala pra ela, ai, seu macarrão tá tão gostoso, eu adoro esse macarrão que você faz. Ela fez um trabalho legal no serviço, nossa, que legal isso que você fez, você teve essa proatividade, muito bacana. Enfim, são palavras que afirmam que aquilo que ela fez foi muito bom. Ela vai se sentir validada, reconhecida, isso vai encher o tanque de amor dela. E o quinto, é o serviço. O serviço é quando você realmente presta um serviço para aquela pessoa. Então, por exemplo, isso daí é um que eu gosto de vez em quando, assim, né? Por exemplo, saiu para poder fazer compra, aproveitei e abasteci o carro para você. Sabe, essas coisas, assim, ou então tá em casa, eu limpei as janelas, eu limpei a cozinha, enfim. São serviços que você vai fazer para aquela pessoa e que ela vai se sentir amada, né? Eu estou falando, claro, que de uma forma muito generalizada. O livro explica de uma forma muito melhor, tem muitos mais exemplos. Mas é a gente saber exatamente, né? O próprio nome, né? Tempo de qualidade, palavras de afirmação, presente, serviço, toque. O próprio nome já te remete mais ou menos à ideia do que é. E cabe a você entender dentro de casa, né? A linguagem do seu marido, né? Você dá um presente para ele, vê a reação. Você faz o serviço, vê a reação. Você dá um tempo de qualidade, vê a reação. Você dá a palavra de afirmação, vê a reação. Você dá um toque, vê a reação. Normalmente todos nós temos todas essas linguagens, tudo isso é bom pra gente. Mas tem coisas que realmente vão falar mais alto. Por exemplo, eu não sou muito de presente. E durante muito tempo o Gedeon me dava presente e assim, ele achava assim, nossa, tô te dando um presentão, né? E tipo assim, isso pra mim tá legal, né? Ok, obrigada, é gostoso e tal, mas eu sempre preferia muito mais eu toque a mão no joelho do que um presente. Então isso é de cada um e não existe certo ou errado, gente. Existe aquilo que faz sentido pra você, né? Aquilo que te traz um benefício. A gente não tem que julgar a linguagem de ninguém, muito pelo contrário. A gente tem, se é aquela linguagem, então fala aquela linguagem para ele, que ele vai se sentir bem, vai se sentir feliz. E se a gente tem essas 3 disciplinas, se a gente entende, você percebe que a gente nunca estudou isso em escola nenhuma, né? Que a gente foi aprendendo na vida aos poucos. Se a gente consegue entender isso de verdade, ler livros que falam a respeito dessas linguagens, que mostram pra gente realmente esses caminhos, a gente consegue levar um relacionamento de uma forma muito feliz, duradouro. E nem sempre relacionamento que dura muito tempo é um relacionamento que desabrocha, né? Então, por isso que é importante isso, né? É a comunicação interna, né? A comunicação lá dentro da gente, entender o outro e ter essa relação mesmo com o outro dentro da linguagem que vai fazer sentido para ele, para a gente poder viver relacionamentos amorosos, relacionamentos
com uma comunicação afetiva assim transbordando, para que nós não sejamos mais um desses casos de casamentos que acabam e que usam a desculpa que um filho acabou com o casamento. Não, gente, filho não acaba com o casamento. Filho também não junta, não reata casamento, não, né? Mas filho é uma oportunidade que a gente tem da gente se ver ali, da gente ver o nosso marido ali, da gente se transformar, de crescer espiritualmente, pessoalmente, viver o autoconhecimento, despertar a consciência. Filho realmente é bênção de Deus. Quando você for olhar para os seus filhos, olhe para eles e veja ali uma oportunidade assim, única que Deus te deu para você viver uma vida melhor. Isso é a coisa mais importante da gente entender. E a gente entendendo isso, a gente passar a olhar para os nossos maridos também, sem ser uma pessoa que a gente está disputando, né? Eu vejo muitos casais, às vezes, disputa salário, disputa quem fica mais com o filho. Não, gente, o seu marido é o homem que você escolheu para a sua vida, né? O pai dos seus filhos. Então, ame-o, né? Não fala mal dele, né? Quando você estiver numa roda de conversa com amigas, eu sei que é super comum a gente ver isso, mas não é legal, né? Você ia gostar que seu marido falasse mal de você? A gente não gosta, né? Ninguém gosta. Ninguém gosta que ninguém fala mal da gente, muito menos nosso marido. Então, pra que ficar naquela roda de conversa, falar, ai, meu marido é um saco. Ai, tô cansada. Ai, ele não... Não, gente. Como é que é? Briga de marido e mulher não se mete a colher, né? As coisas do casal tem que ser resolvida dentro de casa. Se existe uma situação que realmente está muito ruim, procura um psicólogo, procura uma ajuda de um especialista. Mas se você tiver uma amiga muito amiga, tudo bem, compartilha com ela e tudo, mas sem ficar fazendo esses alardes, sem ficar falando mal. Isso, olha, por mais engraçado que seja, né? Eu participo de muitas rodas de conversa que eu vejo isso, todo mundo acha engraçado. Eu fico com a cara de paisagem, né? Porque não tem graça, né? É o seu marido. Não, para que a gente tem que ficar expondo os nossos relacionamentos, ficar expondo os maridos desnecessariamente, né? Então, vamos fazer pela nossa casa aquilo que a gente quer. Se a gente deseja tanto ter uma foto de comercial de margarina, então vamos pôr a mão na massa, vamos viver o processo com amor, com carinho. Não tem problema nenhum a gente ir lá e fazer pelo nosso casamento. Isso não é vergonhoso, não é humilhante, não tem nada disso. Não adianta nada você também querer um casamento feliz se você não faz nada. Né? Se você for ficar sentada no sofá de pernas pro ar sem se mover, não vai cair do céu, gente. A gente precisa fazer a nossa parte. E um movimento leva a outro movimento e vai indo e no final tudo dá certo, graças a Deus, né? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para o dia de hoje, da gente poder entender realmente como é que a gente está vivendo a comunicação dentro de casa, né? Você realmente tem tido apenas diálogos de problemas, diálogos tóxicos, né? Porque a gente não percebe que a gente às vezes faz isso. A forma de comunicar com seu marido tem sido somente essa, para falar dos problemas dos filhos, das dificuldades, ou vocês têm conversado sobre vocês dois, trocado carícias, carinhos, trocado assuntos apetitivos, né? Assuntos pimentosos, né? Se vocês também têm falado da relação de uma forma que desperta mesmo o desejo um no outro, porque isso é importante, isso é válido, sexo é bênção. Sexo faz parte da vida de um casal. Sexo não é uma coisa ruim, não é pecado, não é sujo, não é nojento. Não, gente, sexo é vida, sexo é bênção. O casal tem que viver isso de uma forma muito respeitosa, amorosa, de uma forma que vai ser bom para os dois, né? Então, não deixe isso para lá, não deixe o casamento para lá. Uma vez eu lembro que o padre Fábio falou assim, que quando o amante vai embora, rapidinho o casamento acaba. O amante nesse sentido, né? Quando a gente realmente deixa aquela relação ali a dois ficar afetada e a gente não pensa naquilo mais, não se preocupa com aquilo mais, com o tempo, rapidinho o casamento vai acabar, porque vocês vão se tornar dois amigos, né? E tudo bem, tá? É melhor que se tornem dois amigos do que dois inimigos, né? Mas a gente pode ser dois amigos amantes, né? Então não vamos deixar isso de lado, não. Vamos investir na nossa relação, vamos investir no nosso casamento, vamos investir nessa comunicação afetiva com o marido, com os filhos e com a gente, né? E esse é o meu recado para hoje, para a gente poder pensar, e aí, como é que você tem se comunicado dentro de casa?
Você sabe de verdade qual é a linguagem do seu marido? Você sabe de verdade como é que a relação de vocês está no dia de hoje, né? Se vocês estão dialogando com respeito, com amor, se vocês estão vivendo aquela paixão, né, enlouquecedora, esse tanto de live que tá tendo aí, esse tanto de vinho que a gente tá tomando, eu acho que todo mundo meio que tá virando adolescente de novo, né? Ontem a gente escutando a live do César Menotti e Fabiana, eles fizeram parte total da nossa história de namoro. Eu chorei, gente, eu adoro esses dois, eu acho eles lindos, adoro as músicas dele, acho que eles cantam com tanta emoção, e a gente namorou bastante, né, escutando as músicas. Então, vamos aproveitar esses momentos que a gente tem essas lives, esses shows dentro de casa, né? Que a gente não precisa nem sair, nem ficar em pé, a gente pode ficar sentado, deitado, tomando um vinho, namorando, olha que delícia. Vamos aproveitar esses momentos para a gente poder realmente curtir o amor da gente, para a gente poder reavivar essa paixão, para a gente poder se comunicar cada vez mais com afeto. Esse é o meu desejo e essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Beijo, fica com Deus e até a próxima.